significa maldição hereditária, pastor? Amém? Amém? Maldição hereditária, irmãos amados, em inglês, primeiramente, significa, veio do termo em inglês também, né? Generation Curse, né? Que é um curso de geração, deve ser isso, né? Seriam maldições, né? As pessoas dizem, né, que seriam maldições passadas de geração em geração e de pai para filho. Esse termo, né, maldição hereditária, ele surgiu daquele termo de doenças hereditárias. Doenças hereditárias a gente sabe que existe, né? Geralmente, né, pastor Enio e Hugo, né? Uma pessoa que, vamos supor, na família, ela tem o mal de ter câncer, né? Geralmente, alguém da família vai ter câncer também, né? Não só doenças hereditárias, como outras coisas hereditárias também, né? As pessoas falam para mim, né? Você herdou de quem? Você é careca, né? Um exemplo. Você herdou de quem? Mas, por incrível que pareça, irmão, eu sou o primeiro careca da família, bem, graças a Deus. Mas é isso, irmão, surgiu disso, hereditariedade, né? Surgiu disso, de geração em geração. Aí surgiu esse nome, maldição hereditária, né? Passando de pai para filho sucessivamente. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho Deus me livre isso, eu tenho uma maldição, né? Isso já vai ser passado sucessivamente do meu filho, do meu outro filho e assim sucessivamente. Explicando, é assim que significa maldição hereditária. Amém. E nós vamos ver isso, né, pastor Enio, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Será, pastor Enio, assim, já para a gente começar, que o pai que tem uma doença ou uma maldição, que por um vício, por algo parecido, ele pode passar isso para gerações, para os filhos? Será que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre esses assuntos, pastor Enio? Obrigado pela pergunta, Hugo. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus sobre a ideia da maldição hereditária que as igrejas pregam, é de assustar, porque nós não temos nada na Bíblia que nos dê base para isso, né? Mas eu também entendo, né, que existem algumas doenças que nós, seres humanos, temos, né, e a própria ciência mostra que nós podemos, não significa que vai, significa que pode acontecer. Uma das doenças é o câncer, entendeu? Por quê? Porque, na realidade, a ideia do câncer, isso é passado geneticamente, entendeu? O DNA é passado do pai para o filho, e pode, nesse DNA, o câncer também ir, entendeu? Por exemplo, agora dizer que o pai que foi amaldiçoado pela mãe, essa maldição passa para o filho, para o neto e para o bisneto. Ou, por exemplo, olha, alguém é alcoólatra, e o filho obrigatoriamente vai ser alcoólatra, o neto vai ser alcoólatra. A gente tem muito exemplo que isso não é uma realidade, né? O contexto onde você vive, muitas vezes, exclui algumas pessoas dessa ideia. Pode haver uma probabilidade do pai alcoólatra, o filho ser sim, porque é o exemplo. O pai é o exemplo. Então, se o filho vê o pai bebendo, obviamente é bom, né? Então, eu vou querer isso para a minha vida também. Agora, dizer que isso é uma maldição hereditária fica bem longe, tá, Hugo? Verdade. E, pastor Mauro, eu queria também fazer uma pergunta para o senhor também, né? Para você, vamos chamar de você, que nós estamos aqui todos amigos. Assim, quando a gente fala da maldição hereditária, o pastor Enio falou aqui sobre doenças, né? Mas o que o nosso tópico diz aqui também é que é vícios. Às vezes o pai é viciado em alguma coisa, ou o avô foi viciado em algo e passa aquilo para os filhos. Lógico, nós somos o espelho do nosso filho, né, pastor Enio? Você diz aqui, nós somos o espelho do nosso filho. Será que isso, pastor Mauro, pode acarretar aos nossos filhos, ter o mesmo vício que a gente? Por exemplo, eu sou um viciado em droga, o meu filho ser um viciado em droga também por causa de mim? Então, é o que o pastor Enio falou, né? Isso vai do exemplo do pai, né? O filho vai seguir o exemplo do pai. Às vezes nós vemos aí o pai que gosta de, tipo assim, um exemplo, né? Filho, vai pegar um cigarro lá para mim, né? Traz um cigarro aceso para mim. Aquilo ali, né, já vai automaticamente viciando a criança, né? Ou então a gente vê isso muito acontecer também, né? Antigamente via isso muito acontecer. O pai tá lá num bar lá tomando uma bebida alcoólica lá, uma cerveja, aí vem o filho toma um pouquinho aí, vê como é bom, né? Isso aí automaticamente vai viciando a criança. Mas não que seja uma maldição, porque hoje o que as pessoas estão fazendo muito aí é até usar de desculpa, né? Usa de desculpa, né? Eu sou assim hoje porque o meu pai antigamente também era assim, e há uma probabilidade do meu filho também ser assim desse jeito. Por isso que geralmente, né,
Isso acontece muito, né? Aconteceu muito, surgiu nas igrejas neopentecostais. O que quer dizer isso, o neopentecostal? É um novo Pentecoste, né? Chama novo Pentecoste. Né? Aí, através disso, dessa ideia, né, entre parênteses, surgiu o chamado ritual de libertação, que seria a quebra dessa maldição. Eles dizem, né, lá, né, esse círculo de pessoas dizem que precisa ser quebrado isso. Né? Aí então surgem os rituais, as chamadas campanhas de oração, correntes de oração, onde isso precisa ser quebrado. Mas que é uma maldição, onde a pessoa, sem querer, involuntariamente, ela vai virar um alcoólatra, para mim, isso daí eu discordo, pastor Heleno. Acho que o senhor também vai discordar, mas vai do exemplo da pessoa. Verdade. É muito interessante isso aqui, né, pastor Heleno? A gente vendo essas coisas, o pastor Mauro está falando aqui, que começou isso aqui com as igrejas neopentecostal. Nós sabemos que tem várias linhas de teologia, por exemplo, a reformada, que é que faz a parte da sua igreja, né? O que a igreja reformada ela fala sobre a maldição hereditária, pastor? Então, na realidade, a nossa linha... vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, quando é que surgiu essa ideia de maldição hereditária? Não é? Ele veio por volta dos anos 80. Os anos 80, na realidade, foi o boom, na realidade, o ápice. Né? Uma novidade. A novidade. Como teve novidade nos anos 80 do dente de ouro, lembra do cara que assoprava lá e as pessoas caíam pelo poder. E veio essa ideia da maldição hereditária, né? Com duas linhagens. O pastor Jorge Linhares, né, um pastor lá de Minas Gerais, ele lançou um livro Quebrando Maldições. Tá? Então, ele falava muito sobre demônios territoriais, né, que existem maldições que são passadas. E o interessante é que assim, a ideia da maldição hereditária não é assim, o pai bebe e o filho vai beber. O pai bebe porque tem um demônio e o demônio passou para o filho, e esse demônio vai levar a bebida e vai passar para o neto. Porque assim, a ideia da maldição hereditária não é o problema que passa para o filho, é quem leva esse problema. Geralmente é um demônio. Né? Então, parte por aí. Quem é que deu esse boom no Brasil? Né? Tem uma mulher chamada Neuza Tiokia, entendeu? E ela dá seminários de quebra de maldição, né, a torta e direito por aí. E foi ela que deu essa difundida. Né? E aí veio o pastor Jorge Linhares, né, que é um homem de um grande conhecimento no Brasil, escreveu um livro, e esse livro veio alicerçar ainda mais essa ideia de quebra de maldições. Tá? A nossa igreja, na realidade, nós não encontramos nenhuma base bíblica para isso. Entendeu? Literalmente, nenhuma base bíblica. O que nós encontramos são alguns textos, fora de um contexto, que me dá base para um pretexto. É verdade. Entendeu? Se eu for olhar o texto que eles usam como base, né, Êxodo, Deuteronômio, entendeu? Gênesis, né? Eu posso encontrar alguns textos que me parecem que ele está falando sobre isso. Mas quando a gente vai olhar o contexto, irmãos, não tem nada a ver. Entendeu? A nossa igreja ela parte de um princípio. Conhecereis a verdade, ela te liberta. Né? E a quebra de maldição ela tem uma chave. A chave é o crente deu a brecha para Satanás. Verdade, pastor. Tá? E é interessante que o pastor estava falando, né? Que eles frisam muito naquele texto, num texto de Deuteronômio, né? Aliás, de Êxodo, no capítulo 20, né? Eles frisam muito nesse texto, Êxodo capítulo 20, no versículo 5 e 6, né? Que diz assim, né? Os defensores da doutrina da maldição hereditária, eles defendem através desse texto aqui, ó. Não adorarás, nem lhes darás falso culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, aqui o que dá a entender é o que? Nesse texto, né, que nem o pastor estava falando aí, o que dá a entender nesse texto aqui, até hoje a gente